resistirmos. A que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso assina. Cumpriu sua sentença. Encontrou-se com o único mal irremediável. Aquilo que é marca do nosso estranho destino sobre a terra. Aquele fato sem explicação que iguala tudo que é vivo num único rebanho de condenados. Porque tudo que é vivo morre. O Alto da Compadecida, Ariano Suassuna. 100 mil mortos. Segundo país com maior número de mortos pela Covid-19. A nossa aula de hoje falará sobre a morte. A morte caetana. Aquele fato sem explicação que é inerente a todos nós. Que às vezes acompanha o nosso destino, mas que às vezes é causa das injustiças sociais. Iremos falar hoje sobre poesia, sobre literatura, sobre língua portuguesa, sobre história, sobre música, sobre artes e muito mais. Vamos estudar? O tema da nossa aula de hoje é: existimos. A que será que se destina? Vou colocar para vocês aí um dado científico, porque agora falaremos de ciência, do Comitê Científico do Consórcio Nordeste. Nesse dado, que foi analisado quando o Brasil chegou a 50 mil mortes, ele vai colocar a projeção de óbitos. Esse gráfico aí foi analisado de 1º de abril e ele vai mostrar que se nós tivéssemos feito um confinamento de 60% da população, ao invés de chegarmos a 50 mil mortos, nós chegaríamos a 14 mil mortos. Então, quantas vidas, quantas mortes teriam sido evitadas? Então, aí nesse gráfico, vocês podem ver o título que tem aí, né? Tempos sombrios e a pandemia. Negação da ciência. Muitos, lá em 1º de abril, vejam que estamos em agosto, não acreditavam no confinamento, não acreditavam nas medidas de prevenção contra a pandemia e pagaram para ver. Isso era antes de chegar às 50 mil mortes. Hoje já estamos no dobro das mortes. Nós estamos em 100 mil mortes. A morte, ela é inevitável quando ela é um curso natural. Mas quando a morte ela é ocasionada por negligência, a gente precisa debater. Os dados mostram que houve negligência. E aí, vamos andar um pouco mais na nossa aula para falarmos um pouco mais de literatura. Porque nós não vamos ficar na ciência, na literatura, na poesia. E vamos falar um pouco mais sobre isso. Falamos do Alto da Compadecida no início da nossa aula. E falamos em Ariano Suassuna. Uma vez, um jornalista chamado Gerson Camarote perguntou a Ariano Suassuna como ele tinha criado Chicó. Se o personagem de Chicó, por ser covarde em relação à morte, era um espelho do próprio Ariano. E aí Ariano vai responder assim: você me fez uma pergunta sobre a covardia de Chicó, indagando se eu me pareço com ele nesse traço. Não sei. Acho que, na vida, até hoje, só houve para mim uma situação de sério risco de vida. Eu vinha em avião que começou a pegar fogo. Eu me portei bem, mas não sei se foi por coragem ou por ser uma pessoa que, por temperamento,
sempre acha que tudo vai dar certo. Quer dizer, pode ter sido coragem, mas pode também ter sido otimismo imbecil. Por isso, acho que não sou covarde como Chicó, mas também não posso afirmar que tenha coragem. Acho que só poderei saber isso se no momento da morte, e caso minha agonia me dê tempo e condições para avaliar o que está acontecendo, eu olhar sem pavor a aproximação da moça Caetana. Um abraço de Ariano Suassuna. Ariano teve a brilhante ideia de chamar a morte da moça Caetana, porque ele disse que a morte só podia ser vista como uma mulher carinhosa, uma mulher sertaneja e carinhosa. Ariano acreditava que a morte era um acidente de percurso. Ele não acha que o homem foi criado para a morte. O homem, ele acredita, foi criado para a eternidade. E aí, como a literatura é bonita por conta disso, ele vai escrever um poema que ele mesmo intitula A Moça Caetana, a morte sertaneja. Vamos lê-lo? Eu vi a morte, a moça Caetana, com um manto negro, rubro e amarelo. Vi o inocente olhar, puro e perverso, os dentes de coral da desumana. Eu vi o estrago, o bote, o ardor cruel, os peitos fascinantes e esquisitos. Na mão direita, a cobra cascavel. Na esquerda, a coral, rubi maldito. Na fronte, uma coroa, o gavião. Nas espáduas, as asas deslumbrantes, que, rufiando nas pedras do sertão, pairavam sobre urtigas causticantes, caules de prata, espinhos estrelados e os cachos do meu sangue iluminado. Ariano só aguentava ver a morte se ela fosse sertaneja, se ela fosse caetana. Para ele, a caracterização mais detalhada da figura caetana, divindade cariri, ou seja, sedutora, terrível, cujas garras nenhum homem escapa. As múltiplas faces caetanas se transfiguravam em serpentes, rubra, amarela, perversa, desumana. A morte para Ariano, ela não é uma forma justa, ela é perversa. Quão perversa é a morte daqueles que morreram por Covid-19, que não puderam se despedir dos seus entes queridos, que morreram na solidão de um quarto de hospital. Quão perversa é a morte solitária. Que seja ela a morte caetana. E aí, andando um pouco mais, vamos fazer um paralelo com a tela de Portinari, Enterro na Rede, que vai aparecer na tela aí para vocês. Enterro na Rede, de Cândido Portinari, vocês vão ver também essa temática muito próxima, muito peculiar, que Portinari vai trazer essa tendência mais social para a sua obra, mais humanitária, né? Que essas deformidades humanas vão nos trazer o desespero, a pobreza, a miséria humana na morte, na rede. Eles puderam enterrar o que muitos parentes na Covid-19 não tiveram o direito de fazer com seus entes queridos. Mas de que forma nesse enterro na rede se pôde enterrar? Vamos analisar agora essa obra de Cândido Portinari. Técnica Olhos sobre a Tela, de 1944. Arte que se torna viva, que se torna emblemática até o dia de hoje. Vamos lá. A composição do artista faz parte da série Os Retirantes. Fazendo um paralelo com a obra de Ariano Suassuna,
que vai falar da morte caetana, essa morte sertaneja que está lá, né? Está lá no sertão da Paraíba. A gente vai para os retirantes, não é? Que vai sair do sertão da pobreza, da miséria, que vai colocar o corpo do defunto numa rede e vai levar para esse possível enterro. Vejam aí, primeiro, a gente vai falar um pouco sobre a construção mais social dessa obra. Vejam que primeiro, ao centro, tem uma mulher em desespero. A gente pode pensar que possa ser aí a esposa desse corpo, não é, desse morto, porque ela está como se fosse numa prece, numa oração, aí no desespero, de braços para o céu, não é, num clamor. Num canto, atrás do homem, a gente tem uma outra mulher em oração, de joelhos, também em sofrimento. E a gente tem 2 homens altos, fortes, segurando esse corpo, não é? Um de ombros caídos, cabeça encurvada, demonstrando tristeza. O da frente um pouco, né, mais firme, mas também demonstrando o peso de levar esse cortejo, esse defunto, né, para frente. E a gente vai ver em Portinari um forte tom de denúncia social nessa obra, não é? A gente vê também nas roupas deles o tom de pobreza, porque a gente vai ver as calças aí são menores que o corpo dos homens, podem perceber. É como se essas calças não fossem para eles, rasgadas e maltrapilhos, como também se eles fossem uma classe trabalhadora proletariada, né? Também vindo da roça, possivelmente, não é? E o corpo que está sob a rede, se vocês podem perceber, é um corpo franzino, magro, que possivelmente morrera pelas circunstâncias da vida, talvez de fome, de pobreza, de miséria. Então Portinari faz uma grande denúncia social aí nesta obra. O que muito a gente pode falar do momento que nós estamos vivendo, inclusive da Covid, porque muitos morrem porque precisam se expor ao vírus, precisam trabalhar por não ter condições de se isolar, não é? E se expõem ao vírus e morrem nas UTIs, ou por falta de UTIs, quando estávamos no processo mais sério mesmo da doença no Recife, né, em Pernambuco. E fazendo essa relação com a atualidade, é isso que nós podemos ver, não é? Falando agora da construção da tela como obra de arte, a gente vê que Cândido Portinari ele vai se utilizar da técnica cubista. A gente consegue ver a forma triangular nas pernas, né, dos personagens, nos pés também dessa personagem mulher, tanto como nos joelhos também da personagem que está ajoelhada, nos cotovelos, como no formato da rede, esse formato triangular. Então, o Portinari ele vai beber tanto do cubismo quanto do expressionismo, que são tendências vanguardistas, né? Que nós iremos falar também um pouco mais na frente, que o movimento musical Tropicália também vai beber um pouco dele, ok, gente? Então, a perspectiva da aula de hoje é justamente unir tais linguagens com essa visão do luto que está sendo vivida na nossa atualidade, ok? E aí, caminhando um pouco mais, iremos para o Aurélio. Vamos para a composição e definição da palavra. Vamos estudar língua portuguesa. A palavra morte, substantivo feminino, significa interrupção definitiva da vida de um organismo, fim da vida humana. Quando a gente lê essa definição, a própria definição
causa sofrimento, causa luto. Não há mais o que fazer para os que ficam, não é? Resta saudade. E aí, o que é que ocasiona para uma sociedade que vive momentos de luto no imaginário dessa sociedade? Vai ser uma vida de desesperança, de solidão, de suicídios e de muito sofrimento. E aí é questão de saúde pública também. Nós não podemos deixar de falar que é questão de ciência também. E se nós formos para a Constituição, nós vamos ver que saúde é dever do Estado e direito de todos. Promover a saúde é dever do Estado. A gente não pode fechar os olhos para isso. Por isso que debater é necessário. Caminhando um pouco mais, vamos falar agora um pouco de música. Eu vou colocar aí um vídeo de uma música de Caetano Veloso chamado Cajuína. Existirmos a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso assim do menino infeliz não se nos ilumina, tampouco turva-se a lágrima nordestina. Apenas a matéria-vida era tão fina e éramos olharmos intacta a retina, a cajuína cristalina em Teresina. Voltando, Cajuína começa com a seguinte frase: existirmos, a que será que se destina? Tema da nossa aula de hoje. Caetano Veloso escreveu essa música em homenagem a um amigo. Antes de falarmos da definição dessa música e de adentrarmos na interpretação dela, eu gostaria de falar um pouco sobre o movimento pelo qual Caetano fez parte na época da ditadura militar. Movimento chamado tropicalismo. Um movimento que reuniu músicos, artistas de diversas artes, como as artes plásticas, né, também, mas fora um movimento cultural que teve a música como seu elemento primordial. E Caetano Veloso estava lá, né? Tendo como influência as correntes vanguardistas, lembra que eu falei da tela de Portinari, as correntes vanguardistas como cubismo, expressionismo, né? Assim como a cultura pop, né? A cultura estrangeira como o rock and roll, o concretismo, né? Misturando as inovações tradicionais à cultura brasileira, não é? E as inovações radicais. Esses músicos se reuniram, não é, para ecoar, dar eco, dar voz, não é, à sociedade daquele momento, inclusive sobre a ditadura militar. E aí foi que veio o desmateio, como diz o nosso grande Graciliano Ramos, porque a censura caiu de pau. Caetano Veloso e Gilberto Gil foram mandados para exílio, foram exilados. E dentre outros e outros artistas como Torquato Neto, que é onde eu quero chegar. Torquato, grande amigo de Caetano Veloso, também que também viveu a Tropicália, o movimento Tropicália nesse regime militar, se entregou longe dos amigos ao álcool, à bebedeira, chegou aí para os Estados Unidos na época, voltou. E aí, gente, antes de adentrar um pouco mais na vida de Torquato Neto, eu gostaria de mostrar a vocês um quadrinho aí sobre a ditadura militar. A gente vai ter aí um panorama, não é? Quem apoiou o golpe de 64
Tem aí, tá? Inclusive, a gente vai ver algumas coisas muito peculiares ao que está acontecendo hoje. Quem apoiou o golpe de 74? Muitos dizem que o que aconteceu com Dilma foi golpe, né? Empresários, imprensa, IPs e BAD, classe média e Estados Unidos. E aí, segundo ponto, sistema partidário. Bipartidarismo, ou seja, mundo dividido. Um partido contra outro partido. Aquela disputa, não é? E aí eu não vou ler isso tudo. Movimentos de resistência. Ou seja, nós somos a resistência contra o conservadorismo. Ok, gente? E aí a gente vai ter presidentes militares. E aí tem todos eles aí para vocês lerem abaixo. Certo? Depois a gente vai ter o aparato de repressão, que foi justamente o que Chico Buarque, o que Gilberto Gil, o que o próprio Caetano Veloso, dentre outros, sofreram, que é o censura, sequestro, tortura. Dilma foi uma que foi torturada, execuções, ataques, bomba, né? A gente vai ter atos institucionais, que foram decretos que reforçavam essas coisas, esses acontecimentos. O AI-5, quem tiver curiosidade para ler, certo? E as consequências a gente vai ter logo aí em cima, né? Milhares de mortos e desaparecidos, corrupção não investigada, aumento da desigualdade, endividamento do país e alta da inflação, ok? Isso não sou eu quem estou inventando, está nos livros de história do Brasil, ok? Aí eu vou trazer para vocês algumas coisas, alguns atos que a ditadura militar cometeu. Alguns atos de tortura, certo? A gente vai ter aí, ó, na primeira imagem, pau de arara. Vocês vão ver aí, ó, presos com as pernas suspensas e uma mangueira na boca e o jato de água jorrava, né? Segunda imagem, animais que eram colocados vivos, né? E aí eram introduzidos pela garganta, ratos, também pelos ânus, pelas vaginas das mulheres, certo? Animais eram ratos, às vezes besouros, certo? Terceira imagem, os choques, certo? Descargas violentas eram aplicadas nas orelhas, nos ânus, na vagina, no pênis. Vocês estão vendo aí essa imagem. E a última, tem outras na internet, tá, gente? Várias outras, para quem tiver curiosidade. A gente vai ter unhas arrancadas, né, com alicate, não é? O saco escrotal do preso era amarrado com barbante e pedaços de madeira e tijolos esmagado com alicates ou golpes de porretes, né, que são os testículos do homem. Muitas mortes por conta da tortura, porque as pessoas não queriam entregar os parceiros que estavam fazendo, vamos dizer, os atos de vandalismo contra os militares, né? E aí, com isso, muitos artistas não suportaram a pressão, porque muitos sabem que o conhecimento abre nossa mente. Nós tivemos um ator que recentemente se suicidou, né? E o Ministério da Cultura não fez um pronunciamento, né? E aí, voltando para a história de Caetano e da música cajuína, Torquato Neto, amigo de Caetano Veloso, que fez parte do movimento Tropicália, não aguentando a situação, a solidão, se afundou no álcool, não é? Em 1970, ele manda uma carta para Hélio Otícia e diz assim: o chato, Hélio, aqui é que ninguém mais tem opinião sobre coisa alguma. Todo mundo virou uma espécie de capinã. Esse é o único de quem não gosto mesmo. É muito burro e mesquinho. E o que eu chamo de conformismo geral é isso mesmo, a burrice, a queimação de fumo o dia inteiro, como se isso fosse curtição. Aqui é escapismo. Vanguardismo de capinã
que é o geral, enfim, poesia sem poesia, papo furado, ninguém está em jogo, uma droga, tudo parado, odeio. Torquato se matou um dia depois do seu 28º aniversário, em 1972. Depois de voltar de uma festa, trancou-se no banheiro, abriu o gás e isso levou muita gente a pensar que Torquato foi morto pelo regime militar. Sua mulher dormia em outro aposento da casa. O escritor foi encontrado na manhã seguinte pela empregada da família, Maria das Graças. E aí Torquato, muito amigo de Caetano, mas que já não se viam há um bom tempo porque Caetano estava exilado por conta da ditadura militar. Anos depois, Caetano narra que fora para a cidade de Torquato e encontrou-se com o pai de Torquato lá em Teresina. E Caetano diz que chorava muito conversando com o pai de Torquato e chorava e chorava. E ele diz que ele bebia uma cajuína, uma bebida da cidade. Daqui a pouco o pai de Torquato vai lá fora da casa, pega uma flor menina, e dá para Caetano. E aí ele escreve a canção: Existimos, a que será que se destina? Pois tu me deste a rosa pequenina, a rosa que o pai de Torquato deu. Vis que é homem lindo, se acaso assina, do menino infeliz não nos ilumina. Veja a dor de Caetano. Tampouco turva-se a lágrima nordestina. Apenas a matéria era tão fina, e éramos olharmos-nos intacta a retina. A cajuína cristalina em Teresina. Caetano nada mais fez nessa música do que falar da dor de um enlutado. Da dor daquele que ficou. Hoje, falando de arte, de poesia, de música, de tropicalismo, de história, de ditadura militar, de ciência, de luto e de luta, de 100 mil mortos. Falando da morte caetana, de Ariano Suassuna, daquela que nenhum de nós estamos livres, mas pensando que, será que foi justo 100 mil mortes? Será que não seria evitável as 100 mil mortes? Será que a morte de Torquato não seria evitada? Será que a ditadura militar não foi injusta? Será que o Covid não tem sido enfrentado como deveria? Será que é tudo invenção da mídia, como dizem realmente por aí? Será? 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 Eu acredito que existem muitas perguntas e que o nosso papel é olhar para a história. O nosso papel é olhar para os livros. O nosso papel é nos sensibilizarmos com a dor do outro. É ser gente. O nosso papel é não nos tornarmos robôs dentro de uma sociedade. Para terminar, eu gostaria de ler uma frase do grande Ariano Suassuna, que foi com quem iniciamos a nossa aula. Ele vai dizer assim para a gente terminar essa aula: o otimista é um tolo. O pessimista é um chato. O bom mesmo é ser um realista esperançoso. Que nós sejamos realistas, mas que tenhamos esperança. Que possamos ter esperança, que nós possamos fazer a nossa realidade, da nossa realidade, algo melhor, para que a vida de quem está perto da gente possa se tornar algo melhor.
e para as 100.000 famílias enlutadas, eu deixo o meu silêncio. Em forma de abraço para todos vocês. Até a próxima aula.